Boa noite, meus irmãos. Que a graça de Jesus esteja com cada um de vocês, com as suas famílias e renovando a gente nessa noite. Eu quero agradecer pela conexão de cada um de vocês e chamar outros, que vocês chamem outros aí, familiares, amigos, nos grupos de WhatsApp. Chamem as pessoas aí para cultuar com a gente no nosso canal, nesse momento tão especial que a gente se une aqui. Eu quero lembrar que de manhã a gente pediu para que vocês tirassem fotos de vocês cultuando aí, no momento de culto, né? Tire uma selfie, se você estiver sozinho ou junto com sua família, e mande aqui nos grupos de WhatsApp da nossa igreja para que a gente faça uma edição, um vídeo, e a gente passe aí no próximo culto, de quarta-feira, às 20 horas, para que a gente se veja e mate um pouquinho, pelo menos, da saudade de a gente estar junto, ok? A gente precisa estar em comunhão, reunirmos em unidade para a gente adorar a Deus. De manhã eu compartilhei que Deus estava me fazendo pensar de duas formas diferentes sobre o vírus, pelo menos. Uma era ruim, outra era boa. De manhã eu comparei o vírus ao pecado, sendo de maneira ruim. Agora eu quero falar com vocês sobre uma comparação boa, com uma coisa boa, né? Que o Espírito Santo tem me feito pensar nesse tempo, é comparar o vírus com o Evangelho. Porque, veja bem, alguns meses atrás aquele vírus estava só lá na China, né? Provavelmente. E alguns meses ele se espalhou de maneira absurda por todo o planeta. E esse vírus tem poder, ele passa rápido, ele faz transmissão, ele causa transformações ruins na vida das pessoas, mas causa transformações. E imagina, meu irmão, se você tivesse transmitido, se cada um da pessoa que se contaminou pelo Evangelho, transmitir com tanta facilidade quanto o vírus é transmitido para as pessoas. Imagina, todo o planeta já conheceria Jesus, todo o planeta já estaria contagiado por essa boa nova, por essa boa notícia do Evangelho. E todo o planeta poderia já ter feito essa escolha e a gente tornaria mais breve a vinda de Jesus. Porque a nossa esperança precisa ser a vida de Jesus. Nesse tempo difícil, ou nos tempos bons, nossa única esperança e nossa maior vontade precisa ser a vinda, o retorno do nosso Jesus para nos buscar e nos levar para um lugar perfeito, para uma vida no lindo céu. E a gente quer cantar essa música agora. Número 580 do HCC, Céu, Lindo Céu. Que a gente tenha essa esperança. Se você ainda não tem vontade grande de estar nesse lugar, que você receba dessa vontade hoje. Peça a Deus para que você tenha esperança e expectativa para conhecer o céu, para estar plenamente na presença de Jesus. Quando a gente ama mais a terra do que as coisas eternas, do que as coisas espirituais, a gente perde um pouco da vontade de estar eternamente no céu. A gente quer viver mais aqui. Mas Paulo falou, se eu não me engano, em Coríntios, que como ele desejava estar no céu. Ele só não pedia para Deus para partir logo, porque ele sabia que ele tinha uma missão ainda aqui, mas o que ele mais desejava na vida era estar na presença de Deus plenamente, sem prisões, sem sofrimento mais, mas eternamente com Deus. Feliz, e nossa certeza é que morreremos um dia. Pode ser agora, pode ser daqui a alguns anos, muitos anos, mas a nossa certeza é que a gente vai viver para sempre, por mais que a gente morra, tudo é lucro, porque nós não morreremos espiritualmente, nós viveremos eternamente por causa de Jesus. Vamos cantar então o número 580 do HCC, Céu, Lindo Céu.
eu ali sofrerei. Oh, que glória tão sublime quando eu subir para os céus. Cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Glória a Deus, a gente vai morar no céu, a gente vai desfrutar de uma vida sem pecado, sem sofrimento, sem tristeza, sem lágrimas, no céu, desfrutando da presença de Jesus. Nossa esperança é lá. Vamos orar, gente? Vamos ter o nosso momento de intercessão. Eu queria que você colocasse diante do Senhor. Se você tem um pedido especial, não fique sentado. Pode ficar de pé, pode se ajoelhar, pode fazer algum sinal diante de Deus para colocar sua humilhação para fora e colocar diante de Deus aquilo que está preocupando sua mente. E colocando esse pedido especial, talvez alguma pessoa especial aí. De manhã a gente compartilhou vários nomes, eu queria que a gente orasse por esses nomes, queria que a gente orasse por esses motivos, pelos enfermos, por esse embate que nós estamos vivendo contra o vírus, pelo nosso país, por nossa igreja, que a gente ore mesmo para que Deus encha os nossos corações nesse tempo e que a gente esteja fortalecido para quando a gente voltar muito mais forte, muito mais cheio de Deus, muito mais maduros espiritualmente. Que Deus nos revele a sua presença, a sua vontade nesse tempo, que a gente busque a face dele, que a gente se arrependa e Deus virá e sarará a nossa terra. Amém? Nós vamos orar junto com a família da irmã Esther, Kleber, aí a Rafaela, e a gente vai clamar a Deus juntos. Que Deus nos abençoe, nós vamos louvar depois, vamos ouvir a sua palavra e sermos renovados pelo Espírito. Vamos orar. Olá, irmãos. Estamos aqui em família para termos um momento de intercessão, onde vamos estar orando, né, pelos nossos irmãos, nossos familiares, a nossa igreja, né? E eu queria aqui lembrar, né, aquele versículo que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses 4, onde ele diz que aprendeu, né, o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. E esse segredo é que ele tinha, né, no coração dele o Senhor Jesus, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, a presença de Deus, né, no coração dele, né, do apóstolo Paulo, é que fazia com que ele sentisse esse contentamento, né, e tivesse essa certeza no coração dele, que o Senhor estaria com ele em todos os momentos. E como cristãos, nós temos sempre esse desafio, depender da força de Deus, né, que ele nos dá para viver, e vivermos contentes em qualquer situação, mesmo essa que nós estamos passando agora, com esse distanciamento. É só um momento, a gente tem que pensar que é um período e que isso tudo vai passar, né? Então, quando o nosso coração está no lugar certo, nada pode tirar, né, o nosso contentamento, nada pode tirar de nós essa certeza, né, de que Deus está conosco, de que Deus está cuidando de tudo e que Deus sabe de todas as coisas. Nós vamos ter agora um período de oração e a gente também queria pedir para que durante a semana a gente pudesse, né, estar separando um tempo para estar orando, né, lembrando desses pedidos e aproveitar a internet, os grupos que nós temos, né, da igreja, no WhatsApp, que a gente pudesse sempre estar assim, em contato e que nesses grupos os irmãos colocassem, né, quais são os pedidos de oração que cada um tem. E a gente, durante a semana, procurar orar uns pelos outros, ok? Vamos orar? Já. Grandioso Deus e Pai que está nos céus, obrigado, Senhor Deus, por esse momento tão especial, Senhor Deus, que estamos passando, Senhor, em nossas vidas, na nossa igreja. Queremos te pedir, Senhor Deus, orientação, que Tu oriente, Senhor Deus, os nossos pastores, dê eles, Senhor Deus, discernimento, de saúde, Senhor Deus, para conduzir
nesse momento tão difícil, Senhor Deus, em nossas vidas. Que possamos estar, Senhor Deus, agarrados a Ti, Senhor, e contritos, Senhor Deus, contigo, e esperançosos, Senhor Deus, e sem aflição, Senhor Deus, sem ficar ansiosos, Senhor Deus, e pensando, Senhor Deus, em coisas que podem estar acontecendo em nossas vidas. Mas sabendo, Senhor Deus, que o Senhor quer o melhor para nós. Nada, Senhor Deus, vai nos acontecer se não for da Tua permissão, da Tua vontade, Senhor. Que possamos estar pensando nisso, Senhor. Que possamos, Senhor Deus, estar mais calmos, mais tranquilos. Abençoe, Senhor Deus, os nossos governantes, Senhor Deus, que eles possam ouvir, Senhor Deus, os profissionais da área de saúde, que estão se debruçando, Senhor Deus, em tentar achar uma cura, tentar achar um medicamento certo, Senhor Deus, com diagnósticos certos, ó Pai. Abençoe essas famílias, Senhor Deus, que estão apreensivas, temerosas, Senhor Deus, que possam estar descansando em Ti, Pai, que possam estar sabendo que tudo vai ser resolvido, Senhor Deus, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Abençoe, Senhor Deus, as famílias, Senhor Deus, que agora estão em seus lares, Senhor Deus, não podem estar na igreja, confraternizando, orando e louvando a Ti, Senhor Deus, em conjunto. Mas possamos estar, Senhor Deus, em nossos lares fazendo isso. Porque sabemos, Senhor Deus, que nós somos o templo do Espírito Santo. Não é através de paredes, Senhor Deus, e o templo, fisicamente falando, que vamos te louvar e te adorar, Senhor Deus. Mas dentro dos nossos corações, de nossas vidas, com nossos procedimentos, Senhor Deus, com o nosso falar, com o nosso agir, com o nosso pensar, possamos estar pensando dessa forma, Senhor. Que possamos aproveitar esse momento, Senhor Deus, para nos quebrarmos mais e sabemos, Senhor Deus, que somos dependentes de Ti. Não adianta, Senhor Deus, riqueza, não adianta poder, não adianta ter tantos recursos se não tiver saúde, se não tiver o Senhor como Salvador de suas vidas. Tudo isso se perde, tudo isso vira pó. Nada disso aqui vamos levar para o céu. Tudo vai ficar aqui na terra, Senhor. Possamos ter consciência disso, sermos mais humildes, sermos mais humanos, pensarmos mais no próximo e não em nós mesmos. Esse é o seu principal mandamento, Senhor Deus, amar o teu próximo como a ti mesmo. Possamos praticar isso, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, as nossas vidas, abençoa nossos familiares, cada um dos seus lares, os pedidos, Senhor Deus, as aflições, os agradecimentos também, pessoas agradecendo por bênçãos, Senhor Deus, apesar de um momento tão complicado, mas tem pessoas sendo abençoadas. Nós sabemos disso, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. Perdoa, Senhor Deus, nossas falhas, ouve as nossas preces, Senhor Deus, nossas súplicas. Não somos merecedores, Pai, disso, mas pela sua misericórdia para conosco, Senhor Deus, é que nós nos fiamos nisso e pelo amor de Jesus em nossas vidas. É o que nós pedimos hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém. Top. Olá, boa noite. Nós saudamos a igreja com a graça e a paz do Senhor. Nós estamos aqui nessa noite muito felizes de estarmos louvando, engrandecendo o nome do Senhor junto com a nossa igreja pela oportunidade que nós temos de fazer isso. E nós vamos trazer ao Senhor o nosso louvor, a nossa gratidão, assim como aquela mulher, né, que integrou ao Senhor o seu melhor, às vezes até questionadas, né, do porquê de estar ali derramando sobre os pés do Senhor Jesus o seu perfume precioso, mas ela sabia o porquê e o Senhor também, né? E ela foi lembrada por isso pela eternidade. Nós também muitas vezes estamos sendo questionados por que a gente está adorando o Senhor num momento, num tempo como esse, né? Onde tudo nos diz para nós estarmos tristes, preocupados, ansiosos, mas nós derramamos ao Senhor a nossa adoração, porque nós sabemos que Ele reina sobre todas as coisas. A palavra fala que o trono do céu é do Senhor e a terra é os cabelos dos seus pés. Então tudo está no controle do Senhor, né? Amém? Vamos louvar o Senhor e engrandecer esse Rei que é digno. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Para sempre glória.
Quero saudar todos vocês com a graça e a paz de Jesus. Eu quero dizer para vocês que eu trago boas notícias, mas coisa boa mesmo para falar para você. Eu sei que você tem escutado e ouvido muitas notícias tristes, terríveis, assustadoras, mas eu trago para você boas notícias. Fique conosco e nós vamos compartilhar juntos da palavra de Deus, daquilo que o Senhor tem para nos falar. Vamos ficar juntos aqui. Quero então fazer algumas perguntas para você agora. O que é medo? O que é paz? Qual a relação do medo com a paz? Ter medo é normal? Eu quero ter paz, não quero mais ter medo. Isso é possível? É isso que nós vamos conversar nessa manhã. O medo e a paz. Sobre estas e outras questões, gostaria de conversar com você neste momento. Eu te convido a participar ativamente dessa live, onde juntos vamos construir essas respostas à luz da palavra de Deus. E agora vamos ler a palavra de Deus. Estarei lendo, e você pode aí estar lendo na sua Bíblia o Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 27. Evangelho de João, Jesus diz o seguinte: deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Eu gostaria de orar com você neste momento. Pai querido, obrigado porque nesta oportunidade o Senhor permite que possamos ler a Tua palavra neste país de forma livre e pedimos que a Tua palavra, através do Espírito Santo de Deus, ela fale diretamente aos nossos corações, ao coração de cada um que está ouvindo neste momento. Fala profundamente conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos entender o medo como um sentimento de insegurança em relação a uma pessoa, a uma situação ou a um objeto. Medo é pessoal. O que assusta um pode não assustar o outro. O medo é algo que pode ser terrível para um e para outro pode ser que não seja tão assustadora assim. Em 1927, um fisiologista, Walter Bradford Campbell, descreveu em sua teoria sobre aquela reação da luta ou fuga. Quase todos nós já estudamos sobre isso. O que acontece é a liberação de noradrenalina, adrenalina na corrente sanguínea, e é como se a gente visse um urso, e ali a gente tem aquela intenção de luta ou fuga. O coração começa a bater mais rápido, o sangue sai da periferia, vai para as áreas mais nobres do corpo, e aí nós estamos preparados para aquele momento em que decidimos vamos lutar ou vamos fugir. Este é um medo saudável, este é um sentimento em que protege o ser humano. Aprendeu que a luta pela sobrevivência é mais vantajoso errar para mais. Caso o perigo não se aproxime, o medo se desfaz. O problema é quando este medo não se desfaz e se torna algo patogênico, se torna uma doença, causando pânico, depressão e outros sintomas de descontrole no medo. Neste tempo, onde acontece uma pandemia que atinge todo mundo, tanto na área da saúde quanto na área da economia, se você está com medo, eu quero dizer para você que você é normal, você é de carne e osso. Você está vivendo esse tempo tão difícil. Você pode estar vivendo um momento de medo, um momento de até pânico, de dificuldade. Você não sabe como vai ser a questão da saúde. Você não sabe se você vai ser contaminado, talvez. Talvez você seja um empresário. Você não sabe como que vai pagar os seus funcionários, como que você vai pagar o aluguel, como que você vai manter as contas da casa. Talvez você seja um chefe de família. Não sabe como você vai manter o seu emprego, não sabe como que, em meio a toda essa dificuldade que, tanto na área econômica, na área da saúde, na área financeira, esta pandemia tem causado. Isto, com certeza, é um fator que torna o ser humano um ser com medo, um ser com pânico muitas vezes. Eu quero dizer que você é normal. Você na verdade é de carne e osso. Mas
quando esse medo começa a governar a sua vida, quando esse medo começa a tomar o seu coração, assim, você precisa de ajuda. Você precisa muito de ajuda. E eu quero falar sobre isso com você. Enquanto o medo protege a sua vida, ele pode ser saudável, pode ser considerado algo saudável para você. Mas quando ele passa a dominar e governar a sua vida, ele vai destruir você, ele pode acabar com você. Então você precisa de ajuda. Você precisa do regulador do medo, que tem o nome de paz. É sobre este equilíbrio da paz que controla o medo que eu gostaria de conversar com você. Isso que tem a ver paz com medo, a paz de Jesus, ela controla o nosso medo. Uma característica marcante de Jesus Cristo era o seguinte: quando ele chegava no local onde tinham pessoas, a primeira coisa que ele falava para cumprimentar aquelas pessoas era: paz seja convosco, paz seja convosco. Me lembro agora de um colega, amigo, e ele dizia que Jesus falava com as pessoas paz, talvez fosse para defender o time dele, né? Jesus dizia: paz seja convosco. Mas eu disse para ele: eu não creio nisso, eu creio que Deus chamou, na verdade, Abraão para ser pai de uma grande nação. Mas isso não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui. Eu quero voltar para o texto. Na verdade, quando estamos vivendo um momento de medo e de grande tribulação, quando estamos diante de um problema que é impossível ver a solução, quando você clama ao nome de Jesus: Jesus, me ajude. O que Jesus faz no seu primeiro instante para te ajudar? Na verdade, você imagina que ele vem para resolver, para solucionar o seu problema, aquele que você acha que é o maior problema. Jesus vem para, de repente, acabar com o vírus, para acabar com a pandemia, para acabar com o problema econômico, para acabar com a dificuldade do momento. Mas Jesus, no primeiro instante, o que ele normalmente faz é nos dar a paz. A paz. Paz seja convosco. Eu vou ilustrar isso para você. Jesus, certa vez, despediu os discípulos no mar. Eles estavam num barco e Jesus subiu ao monte para orar. E devido ao vento batendo contra aquele barco, ele se afastou da areia, e Jesus, quando desceu do monte que estava orando, o barco já estava distante e as ondas estavam muito fortes e o vento soprava, e Jesus decidiu fazer algo incrível. Jesus andou sobre o mar. Ele é todo poderoso. Jesus andou sobre o mar. E você imagina naquele momento os discípulos no barco e vendo ao longo alguém andando sobre o mar. Eles ficaram espantados, eles acharam que era um fantasma. Eles estavam já assolados pelo vento, pelo mar, balançando aquele barco, e não era pouco, eles ainda veem agora um fantasma, algo extraordinário, uma pessoa andando sobre o mar, e eles disseram: é um fantasma, e tiveram medo. A primeira coisa que Satanás coloca no coração do ser humano é o medo. Aquilo que ele colocou lá no Éden, com Adão e Eva, ele colocou no coração de Adão e Eva o medo. Quando Deus procura Adão e Eva, eles se esconderam, pois tiveram medo de Deus. O que o pecado faz, o que o diabo tem para nos dar, ele só tem para nos dar o medo. É o que ele tem para nos dar, o pânico, porque ele tem e está em pânico, porque ele está vencido por Jesus, e ele quer nos colocar com medo e com pânico, mas Jesus vem para nos dar a paz. E a primeira coisa que Jesus faz quando olha para aquele barco e Pedro está apavorado, Jesus diz: não tenham medo, não tenham medo. Naquele primeiro instante, Jesus não acalmou o mar, não acalmou o vento, não acalmou a tempestade.
Em outros momentos Jesus acalmou a tempestade, mas neste momento Jesus não acalmou a tempestade, não acalmou o vento. E Pedro, olhando aquela situação, disse: Jesus, se tu és o mestre, deixa que eu vá ter contigo. E Jesus disse: venha, Pedro. E Pedro imediatamente saiu do barco e, olhando para Jesus, começou a andar sobre as águas. Meu querido, eu imagino uma situação muito tremenda, andar sobre o mar. Pedro ainda não tinha conhecido o mar daquela forma. Pedro já conhecia o mar porque ele era pescador, mas com certeza ele nunca havia andado sobre o mar. Mas quando ele olhou para Jesus e ele creu em Jesus, ele esqueceu o medo, ele esqueceu o pânico, ele começou com os olhos fitos no Mestre a andar sobre o mar. Só que em meio à caminhada, Pedro percebeu o vento e, olhando para o vento e olhando para o mar, ele teve medo e começou a afundar e disse: Mestre, me salve, me ajude nesse tempo. Talvez você tenha tido medo do que vai acontecer, medo da situação econômica, mas eu quero dizer para você que muitas vezes a primeira coisa que Jesus faz, a primeira coisa que Jesus nos quer dar é a paz, porque sem paz a gente não consegue enxergar a solução para o problema. Muitas vezes a solução para o problema está à nossa frente. Talvez seja algo tão simples, tão fácil. Talvez algo tão fácil e simples para esse mundo resolver esse problema, mas o mundo está em pânico. O mundo precisa da paz de Jesus. O mundo precisa estar em paz. Muitas notícias, muitas coisas que vêm perturbar a nossa mente. Eu quero dizer para você e declarar para você: paz seja convosco. Quando você recebe a paz de Jesus, você começa a enxergar então as possibilidades do que antes parecia impossível, pois Ele é especialista em fazer o que é impossível ser possível. Quero trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. Gênesis 18:14 diz o seguinte: o anjo fala para Sara sobre a promessa que ela teria um filho com Abraão. E o anjo diz o seguinte: existe alguma coisa impossível para Deus? Existe alguma coisa impossível para Deus? Lá em Mateus 19:26, Jesus diz o seguinte: Jesus olhou para eles e respondeu para o homem: é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Quando o anjo veio anunciar a Maria e dizer: você vai ser a mãe do Salvador, ela disse: como poderei ser, por sendo ainda virgem? E o anjo disse para ela: não existe nada impossível para Deus. Quer maior palavra de paz? Não existe nada impossível para Deus. Eu li no Instagram de um amigo falando algo sobre a vacina que já está em teste, na terceira fase de teste nos Estados Unidos, e eu postei lá para ele dizendo: ainda não temos a vacina, mas nós temos Jesus. Parece que os cristãos esqueceram de quem é Jesus. Jesus, ele é o Todo-Poderoso, ele tem um poder nas suas mãos. Ele tem o poder de curar, ele tem o poder de andar sobre as ondas. Se o mar ainda não se abrir, se Jesus ainda não acalma o mar, ele te faz andar por sobre o mar. Ele te dá a paz. Eu imagino que quando Jesus salva, resgata Pedro, ele deve ter trazido Pedro em seus braços. E nessa retorno ao barco,
provavelmente Jesus fala algumas coisas. Eu imagino Jesus falando algumas coisas no ouvido de Pedro e dizendo para Pedro: Pedro, você precisa ter mais fé, Pedro. Pedro, você precisa confiar em mim, Pedro. Pedro, você precisa entender quem eu sou na verdade. E muitas vezes o diabo vem nos roubar a paz, nos trazendo medo. Querido, não esqueça, Ele tem todo o poder. Foi dado a Jesus todo o poder no céu e na terra. Ele tem todo o poder. Com uma única ordem, Ele resolve todas essas coisas. Mas Deus também tem um plano. Deus tinha um plano de caminhar sobre as ondas até o barco, ensinando algo muito específico, muito especial para Pedro. Nesse tempo, onde Pedro foi dito: tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus falando sobre Ele mesmo, edificarei a minha igreja. Jesus está falando para a sua igreja algo específico, algo que a igreja precisa entender. E neste tempo, precisamos pedir a Deus: Deus, tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia do mundo. Tem misericórdia, Senhor. Diminui esse tempo, Senhor. Diminui dentro do possível esse tempo. A gente precisa logo aprender o que Jesus tem para nos mostrar, para que esse tempo seja abreviado, para que esse tempo seja amenizado e todas as coisas retornem ao tempo normal. Mas Deus tem um plano especial nesse tempo. Eu desejo que você tenha paz nesse tempo, que a paz de Jesus entre e inflame o seu coração, na verdade te dê tranquilidade no coração, e essa paz possa controlar todo e qualquer medo. E o medo que você possa ter simplesmente seja aquele medo que vai proteger você de alguma coisa de perigo, mas não que seja um medo que vá controlar a sua vida. Não, a paz de Jesus, ela sim, ela precisa controlar a nossa vida. Em outra tradução diz: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Não tenha medo, não tenha medo, mas tenha paz. Tenha a paz de Jesus no seu coração. Lembro-me agora de um momento na minha vida em que tive realmente muito medo. Eu já, em outra oportunidade, já preguei um sermão falando sobre isto, mas gostaria de compartilhar novamente. Eu cheguei ao hospital, tinha algumas manchas pelo corpo, manchas roxas, eram vermelhas e de um dia para o outro se tornaram roxas. Fiz o exame de sangue e fui até num supermercado fazer compra enquanto aguardava o resultado. Quando retornei, eles disseram: precisa repetir o seu exame, tem algo esquisito no seu exame. E eu mostrei aquela mancha roxa e eles disseram: olha, você precisa ir para a UTI agora, você precisa ir para a UTI. E foi só o tempo de eu ligar o meu celular e falar com a minha esposa: Clícia, olha, me disseram aqui que eu estou muito mal e eu vou precisar ir para a UTI. Vem para cá logo. E eu queria ver a minha esposa e eu tive muito medo. Comecei a tremer lá naquele hospital e confirmaram um diagnóstico de plaqueta 0. Eu não tinha nenhuma plaqueta no corpo. Fizeram novamente exame direto na lâmina, não tinha plaqueta. E eu comecei a ficar com muito medo. Mas eu percebi que Deus estava ali comigo. E eu pedi: tragam a minha Bíblia, eu quero ler a palavra de Deus. E Deus me deu um texto lá em Salmo 103, dizendo que Ele perdoa as suas iniquidades e sara as suas enfermidades. Quando eu li aquele texto, eu disse: Senhor, eu creio. Mas eu creio e peço, Senhor, se o Senhor estiver aqui comigo, mostra-me os teus anjos, a tua glória aqui ao meu redor. Eu fui ousado em pedir isso a Deus. Disse Deus: limpa, cura-me, Senhor, limpa o meu sangue, porque eu preciso continuar falando do teu nome, Jesus. E aconteceu que dentro de 5 minutos
Abriu-se a porta da UTI e entraram 5 homens e rodearam a minha cama. E começaram a orar comigo e eu perguntei para eles, vocês são da onde? Eles disseram, olha, alguém nos ligou e disseram que era para vir aqui, mas eu não falei nada com ninguém. Eu não falei nada com ninguém que eu precisava de ver a glória de Deus ao meu redor. Mas Deus já tinha programado aquilo tudo. E eles disseram, olha, você vai ser curado. Você vai ser curado. E eu disse o que eu tinha pedido a Deus a eles. E eles disseram, olha, nós somos da Assembleia de Deus, de Niterói. Estávamos passando por aqui numa convenção e viemos para orar por você. Olha, meu querido, 5 minutos não dava tempo de Deus ter programado aquilo tudo. Deus já tinha tudo programado. Bastava eu abrir a minha boca e falar, Senhor, tem misericórdia de mim, salva-me, Senhor. O Senhor tem tudo programado para a nossa vida. Ele tem a paz para nos dar. Ele quer que você comece a enxergar, comece a entender o projeto dele em meio a toda essa loucura que a humanidade tem vivido. Deus tem um projeto para todas estas coisas e Ele quer te dar a paz no seu coração. Meu querido, eu quero deixar mais uma vez o versículo principal para você. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Fique com Deus. Deus te abençoe grandemente. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor nos renove nessa noite, nos dê uma noite abençoada, nos dê uma semana cheia de boas notícias. Em nome de Jesus. E se vier alguma má notícia, a gente confia e se segura na palavra de Deus. Que a gente se segure na palavra de Deus, que diz que não temeremos más notícias, porque o Senhor é conosco. Deus é Emanuel. Nós não temeremos. Nós nos renovaremos em Deus, estaremos fortes, firmes, na força dEle, na presença dEle. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Em nome de Jesus. Até quarta-feira, se Deus permitir. Deus te abençoe muito.